eu esqueci de dar boa noite, conforme for entrando. A nossa aula 4, que foi a aula da semana passada, já está disponível, né, a gravação no Moodle. E dentro dessa aula 4 ainda, eu publiquei uma atividade para vocês. Essa atividade, ela está mencionada, né, explicada, a sequência, dentro de um vídeo, no primeiro vídeo. Então ele vai vir, o primeiro vídeo ele vai estar como um nome lá de atividade aula 4. E nessa atividade, o que é para vocês fazerem, né? Vocês assistirem o vídeo, porque o vídeo está mostrando uma sequência de funcionamento de um programa. Foi mostrado naquela forma de CLP, na simulação do simulador do CLP, em que a gente vai utilizar 4 entradas, I1, I2, I3 e I4. E também 4 saídas, Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, no nosso PLC, né, no simulador do PLC ou do CLP, a gente vai ter 4 chaves conectadas na entrada I1 até I1, I2, I3 e I4, e 4 lâmpadas conectadas em Q1, Q2, Q3 e Q4. Por que eu fiz a filmagem em cima dessa figura do simulador do PLC? Porque é basicamente a forma como vocês enxergam o CLP. Vocês não conseguem, sem o computador, enxergar o programa que foi feito lá dentro. E o programa que foi feito lá dentro é justamente o ladder, que vocês deverão fazer. Mas tem a representação, né, do que está conectado na entrada e do que está conectado na saída. Então, mesmo lá no na representação do CLP na simulação, está conectado todas as chaves de entrada e todas as lâmpadas de saída, os únicos que vocês vão utilizar as 4 primeiras entradas e as 4 primeiras saídas. E o programa, né, que está embutido nesse CLP, que vocês não conseguem enxergar de propósito, porque o propósito da atividade é vocês fazerem esse programa, né, vocês imaginarem esse programa em ladder que está embutido nesse simulador e vocês fazerem lá no nosso diagrama ladder, então isso é de propósito, é da seguinte forma. Então, quando vocês pressionarem o primeiro botão, tá, também aqui vale um lembrete, né? O botão que está representado ali, né, é um botão com retenção. Então, não tem como mudar isso daí no PLC. Mas o que vocês vão fazer, né? Vocês vão simular um botão de pulso. Ou seja, aquele botão que enquanto vocês estão pressionando ele está ativado e quando você soltar ele está desativado. Então, para isso, né, para cada botão ou para cada chave que está lá na entrada do PLC, vocês vão ter que dar um clique, né, e ao mesmo tempo, né, num tempo muito curto, você dá outro clique para desabilitar ele. Né? Então, simulando que vocês pressionaram o botão, outro clique, simulando que vocês soltaram o botão. Então, essa é a nossa simulação do nosso botão push button ou botão de pulso. Então, a sequência vai ser mais ou menos assim, né? Quando vocês pressionarem o primeiro botão na entrada I1, ele vai acender uma lâmpada correspondente à saída Q1. Quando vocês pressionarem o segundo botão da entrada I2, na entrada I2, ele vai apagar a lâmpada da saída Q1 e acender a lâmpada da entrada Q2. Quando vocês pressionarem lá, né, o botão da entrada Q3, ele vai apagar o da saída Q2 e vai ativar o botão, a lâmpada da saída Q3. Aí vocês vão pressionar o botão da entrada I4. Quando vocês pressionarem ele e soltar, vai desligar a lâmpada da saída Q3 e acender a lâmpada da saída Q4. Aí completou o ciclo, ou seja, ele foi, conforme vocês forem acionando os botões na sequência, foi acendendo a lâmpada correspondente também da sequência. Aí acabou o ciclo. Só que para
completar, né, continuar, né, com a simulação, vocês têm que pular do 4 voltando para o 1. Né? E a partir daí toda a sequência novamente vai se repetir. Tá? Botão 1, lâmpada 1, botão 2, lâmpada 2, botão 3, lâmpada 4, tá? Aí, botão 1 novamente, lâmpada 1 e assim por diante. Isso daí nós chamamos de uma simulação em anel, né? Em que a sequência, né, do acender a lâmpada em função da sequência dos botões pressionados, nós chamamos aí de um circuito em anel, ou uma simulação em anel. Aquilo que nós vimos, né, da mesma forma que o CLP funciona internamente. Tudo bem, pessoal? Deu para entender como que é a simulação? Tudo isso que eu falei, né, está na gravação lá da atividade, né, de como tem que ser feito. E tem alguns detalhes, né? Como, por exemplo, se vocês estão na sequência lá, pressionou 1, pressionou 2, pressionou 3, ou seja, está na sequência da lâmpada 3, e vocês tentarem, né, pressionar o botão da sequência anterior, ou seja, vocês estão na 3, vocês tentam pressionar da 2, né? Não vai acontecer nada. Por quê? A sequência de pressionar o botão teria que ser, em vez do 2, deveria ser o 4. Então, nessa condição, não ocorre nada. Continua lá a lâmpada 3 acesa, esperando até que seja pressionado, né, o botão 4, tá, para acender a lâmpada 4. E no 4, se vocês tentarem voltar lá para o 3, vai acontecer a mesma coisa, né? Vai continuar, né, sem nenhuma alteração, ou seja, a lâmpada 4 vai continuar acesa. Ela só vai mudar de status, né, para apagar, se pressionar o botão número 1, né, que é a próxima sequência depois do 4. Então, são essas imposições que existem, né? A sequência é só no sentido horário. Tá? Por sentido anti-horário, eu poderia até mais tarde, tá, propor isso aí para vocês, né? Ou fazer na sequência direta, ou seja, sentido horário, ou na inversa, anti-horário. É possível fazer isso? Sim. Se tratando de CLP, pessoal, pode ser feito, né, a maioria das coisas que forem propostas. Né? A vantagem do CLP é justamente isso, né? Então, os recursos que tem, vocês podem fazer a maioria das propostas, né, que forem surgindo daqui para frente. Dúvida, pessoal, com relação a isso aí? Foi muito rápido? Quer que repete um pouco mais uma vez? Bom, ninguém se manifestou. Ainda, pessoal, dentro lá da aba da aula 4, né, eu coloquei ainda 2 ou 3 vídeos separados, em que um deles vai tratar o quê? Como vocês vão enviar, né, esse arquivo, como vocês vão salvar e enviar esse arquivo, né, dentro do Moodle para ser corrigido. E tem alguns detalhes lá também que eu coloquei nesses 2 vídeos, nessas 2 instruções, né, 2 ou 3 instruções, que é com relação o aluno pegar o arquivo de que já está pronto, né, e enviar. Então, existe alguns, pelo menos eu conheço, tá, pessoal, alguns detalhes que dá para identificar se é o mesmo arquivo ou não. Então, dentro de um dos vídeos lá, eu coloquei justamente isso, né? Porque na própria elaboração que vocês fizerem, vai estar lá o horário, o dia, né? Então, vai ser muita coincidência. Principalmente agora que está todo mundo, né, no formato remoto, eu encontrar um arquivo que foi feito no mesmo dia, na mesma hora, nos mesmos minutos e nos mesmos segundos, né? É muito pouco provável, né? Mesmo se vocês combinarem assim remotamente, vamos fazer juntos, né? Vai ter um intervalo, né? Não vai ter uma sincronização entre
os dois computadores, né, ou os tempos que vocês forem pressionando as teclas e colocando os elementos, né? Então, não dá para sincronizar dessa forma. Então, além disso aí, existem outros indícios, né? Então, o que se quer é justamente que vocês pratiquem, né, que vocês façam, que vocês demonstrem as dificuldades de vocês, que vocês me procurem para esclarecer as dúvidas. Porque o que acontece? Lá no futuro, né, dentro do nosso curso, vocês vão precisar disso aí, né? Então, nosso intuito é que vocês aprendam agora, né, a maior parte do conteúdo que a gente está desenvolvendo para vocês, para que mais para frente, que vocês vão ter dificuldade, né, não seja tão grande que não dê para vocês continuarem com as próximas etapas, tá? Então, esse é o intuito. Tranquilo, pessoal? Tá? O chat aí está muito calmo. Não sei se vocês estão me vendo ou não. Dá um sinalzinho aí, tá? Pessoal, a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem me contactar, tá? Eu posso não responder de bate-pronto, tá? Mas assim que possível, tá? Eu entro em contato com vocês. A gente pode até marcar uma reunião de 1, de 2, de 3, o que for, né? Num horário disponível para vocês e para mim, para a gente esclarecer as dúvidas, né? Então, fiquem despreocupados, fiquem à vontade com relação a isso, né? Só não deixem, né, as coisas passarem lá para trás, né? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Para a aula de hoje, a gente vai introduzir mais 2 elementos. Então, nós vimos os elementos que nós vimos, né, nas aulas passadas, foi os contatos físicos, né, que é representado no CLP com as entradas com a identificação I, input. Nós vimos os marcadores, né, ou memórias, né, ou bobinas auxiliares, que a gente vai chamar dessa forma, ou marcadores, ou memórias, ou bobinas auxiliares, em que a única relação que nós temos, né, do mundo físico, né, para dentro do computador é através dessas entradas I ou das saídas Q, né, que são a comunicação com o mundo interno. Os marcadores, né, as memórias, né, eles são utilizados internamente pelo computador. Nós não temos acesso direto, só indireto, ou através das inputs ou através das saídas Q. Então, esses aí foram os elementos que nós utilizamos, e dentro desses elementos nós fizemos algumas demonstrações, né, de como proceder com esses elementos. Tudo isso aí dentro do nosso diagrama lá, da nossa elaboração do ladder, em que todos, né, principalmente, né, a obrigatoriedade lá no diagrama ladder, do lado esquerdo ter sempre os contatos e do lado direito lá no final sempre ser uma bobina, ou uma bobina M de memória, né, ou daqui para frente a gente vai ver outros tipos de bobina, ou a bobina Q, que nós já conhecemos pelo menos essas 2 bobinas, as memórias e as saídas físicas, né? Elas vão estar alocadas sempre do lado direito, lá do nosso diagrama. Então, para hoje, a gente vai ver mais 2 elementos, que são as bobinas, né, ou os elementos 7 e reset, né? Uma bobina, um elemento 7 e reset. E os temporizadores. Então, só voltando um pouquinho, né, pessoal, que se por acaso vocês escutarem alguma coisa relacionada à máquina de estado, essa atividade que nós fizemos, que foi proposto para vocês, né, ela pode ser caracterizada como uma máquina de estado, né? Então, quando vocês forem ter eletrônica digitais, talvez o professor que na época for ministrar essa disciplina para vocês, talvez comente alguma coisa em máquina de estado, ou então em PHI, né? Pode ser comentado alguma coisa de máquina de estado, que é algo parecido com essa atividade que a gente está propondo aí para a aula 4, né? Em que você tem um circuito, por exemplo, no nosso caso, nós caracterizamos como circuito em anel, mas em que ele tem etapas, né, sincronizadas, né? Uma etapa atrás da outra. Então, nós chamamos aí de máquinas de estado. Então, continuando, né,
Um dos elementos extremamente importante que a gente vai ver em automação são os elementos temporizadores, né, que a gente vai tratar hoje. Então, só que antes de chegar nos temporizadores, a gente vai comentar a respeito dos elementos, né, ou das memórias 7 e reset, né, ou bobina 7 e reset. Eu vou colocar aqui uma definição. A partir de agora eu não consigo enxergar vocês, tá, pessoal? Então, peço por gentileza aí que se ocorrer alguma coisa, o Márcio me auxilie, ou alguém que tenha um microfone aí, pode abrir a qualquer momento o microfone para dizer que existe alguma dúvida com relação ao que está sendo tratado no momento, tá? Porque agora eu não consigo enxergar. O mouse está deslocando para vocês? Eu acredito que sim. Caso não tenha o ponteiro do mouse, não esteja se deslocando, vocês se manifestem, tá, pessoal? Por gentileza. Então, a definição aqui do que é um set e o que é um reset, né? São instruções de programações atribuídas a bobinas virtuais do CLP. Tem essa definição de virtual, pessoal, caracterizando que essa atribuição de set e reset seria só para um marcador ou para a memória, mas na verdade não, né? Pode ser para qualquer elemento, né, de bobina, né? Elemento Q, elemento T, elemento C, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui está enfatizando que é só para os elementos virtuais, né? Mas pode ser também para o elemento físico, né? O Q, por exemplo, de saída, o Y de saída da expansão, né? Também pode ser atribuído um set e um reset. A instrução set liga uma saída ou uma bobina e mantém a mesma ligada, mesmo que a alimentação, né? Ou seja, o botão que ligou essa bobina seja retirada, seja desligada. Então, uma vez setado, aquela minha bobina vai ficar ligada o tempo todo. Independente do que acontecer com relação à alimentação dessa minha bobina, né, através de um contato ou de um botão, ela sempre vai permanecer ligada. Para que eu consiga, né, desligar essa minha bobina, eu vou ter que utilizar o recurso de reset. Tá? Ou seja, para essa mesma bobina, eu vou ter que conectar, né, um recurso que nós chamamos de reset. Então, por isso que a gente fala de set reset. Lá em digitais, né, vocês vão ver como flip-flop. Tá? Mas no nosso caso aqui a gente vai tratar como set e reset. A bobina, com a seta direcionada para cima, então a gente vai ter uma bobina lá, aquela representação lá do círculo, né? O círculo vazio, que não tem nada, é nossa bobina convencional, ou seja, aquela bobina que tem que ter alimentação, né, em cima dela o tempo todo, para ela estar ativa. Então, para os elementos, né, de set e reset, a gente vai ter a mesma disposição do círculo, só que dentro do círculo, para o elemento, né, para a bobina, né, de set, a gente vai ter uma setinha para cima. E para essa bobina, né, de reset, a setinha vai ser para baixo. Então, a representação, vou pular aqui, passar aqui um pouco, tá? A gente vai comentar, a gente vai mostrar agora. Então, a nossa representação, por exemplo, da bobina de set, aqui está com a identificação, né, do marcador ou da memória 1, a setinha é para cima. Então, toda vez que a gente vê essa representação aqui do elemento bobina, né, que pode ser um M, pode ser um Q, pode ser um T, pode ser um C, né, que são elementos de ativação, né, a setinha para cima sempre vai caracterizar um set. Então, se a gente for ver aqui no modelinho, daqui a pouco a gente vai simular isso daqui, a gente vai ver que existe um elemento de controle, né, que é um botão, um contato, que está em série com essa bobina. Então, quem vai determinar o ligar dessa minha bobina vai ser justamente esse elemento de controle, que é um botão, um contato.
Então, quando esse botão aqui ele for acionado, o que, que vai significar? Que ele vai setar, né, essa memória ou essa bobina. E essa bobina vai ficar o tempo todo ligado, independente desse meu controle aqui. Então, uma vez eu ativar esse meu controle numa bobina 7, tá? Essa bobina 7 vai ficar setada, vai ficar ligada o tempo todo, independente desse meu controle. Só que, para essa minha bobina, né, com esse identificador M1, existe também uma correlação com a bobina de reset, com o mesmo endereço. Tá? Então, está aqui, ó. Então, para minha bobina com identificação M1, existe, né, um elemento, uma memória de set, como também existe um elemento de reset. Então, se vocês observarem aqui, né, para o M01, existe um correspondente M01 para reset também. Então, nesse caso aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é um contato aberto também. Na simulação a gente explica melhor. Eu tenho um elemento de controle para setar e tenho um elemento de controle que não é o que foi feito para setar, tem que ser diferente para resetar. Então, vamos imaginar que eu tenho, para essa minha configuração de set e reset, para o mesmo endereço, para a mesma identificação, eu tenho que ter um elemento para setar ele e tem que ter um elemento diferente para resetar essa mesma bobina. Tranquilo, pessoal? Vou voltar lá para a nossa apresentação, tá? Para ver se houve alguma dúvida. Não houve nenhuma dúvida. Tá? Então, 7 e reset são as bobinas. Tá? Dentro da bobina, tá? Por exemplo, a bobina M01, eu tenho um correspondente da bobina M01 para resetar ela e outro para setar. Vamos simular isso aí no nosso simulador. Então, agora vocês estão vendo na tela de vocês, né? Só me confirme. Acho que nem precisa confirmar, só se vocês não estiverem enxergando, vocês me interrompem. A tela do nosso diagrama ladder. Tá? Então, naquela atividade 4 lá, que foi mostrado o simulador lá com a representação do CLP, vocês vão fazer a atividade nessa tela aqui, ó. Porque nessa nossa tela aqui vai representar o nosso diagrama ladder. Então, como início, né, eu só abri nossa tela de edição, tá, do programador, né, para elaborar o diagrama ladder, mas a gente vai fazer a sequência até chegar lá na nossa tela do diagrama ladder. Então, para isso, que toda vez que vocês ativarem lá o nosso clique Edit, a primeira ação que vai ocorrer vai ser justamente essa tela aqui. E nessa tela aqui, vocês têm que vir aqui nessa barra de ferramenta superior, no botão Arquivo, para você ou abrir um arquivo que já existe, ou um arquivo novo. No nosso caso, eu poderia, né, nas últimas, vamos falar assim, nas últimas aberturas que houve, eu poderia pegar qualquer arquivo aqui e abrir esse arquivo. Só que no nosso caso aqui, como exemplo de aula, a gente vai abrir um novo arquivo. Então, clicando lá no arquivo em novo, a primeira coisa que vai aparecer é essa caixa, esse box, né? Que é justamente para a gente selecionar qual vai ser o CLP físico que nós vamos utilizar. Nós já mencionamos em aulas anteriores que a nossa seleção vai ser o CLP 02, né, 20 VTD. Então, a gente vai lá até o 20 VTD, que é o CLP, né, se eu não me engano, tá, pessoal?
Posso estar enganado, mas é o 20 VTD. Então, vocês vêm aqui e selecionam o 20 VTD. O que significa isso aí? Significa, ó, atribuir todas essas configurações. Por exemplo, alimentação de 24 volts, as entradas de I1 até I8. Ela tem entradas analógicas, que a gente vai comentar mais para frente. Existe a possibilidade de se colocar uma expansão nesse PLC. No nosso caso, lá no laboratório, existe já acoplado no CLP a extensão, então deveria estar selecionado aqui um. Poderia ter a possibilidade de mais uma extensão, mas lá no nosso caso só tem uma expansão. Lembrando também que nas expansões as entradas é representada por X. Então, nesse nosso caso, né, existe uma expansão de X1, de entrada X1, X2, X3 e X4. E saídas são representadas como Y. Lá no nosso caso, né, se a gente for utilizar, né, as saídas ou a entrada da expansão, no nosso caso, das saídas de expansão, a gente vai ter como Y1, Y2, Y3 e Y4. Diferentemente no módulo principal, que a nossa entrada é I1, I2, I3 até I8, e a nossa saída é Q1 até Q4. Estando tudo configurado, dá OK, ele já vai abrir o nosso diagrama ladder, onde a gente vai trabalhar. Independente, né, pessoal, de vocês estarem elaborando, que a única forma de elaborar nosso programa é no diagrama ladder, vocês também podem simular aqui no diagrama ladder. Só que algumas vezes é mais interessante o quê? Vocês verificarem a simulação, tá? Não a programação, né? A programação não é possível fazer naquela nossa forma lúdica, mas para simulação vocês podem, tanto aqui, ó, nesse botão, diagrama ladder, ou então vocês irem lá para a simulação direta do PLC, que é justamente aquela representação que nós fizemos na atividade. Aqui nessa opção vocês não conseguem programar, vocês só conseguem visualizar a simulação. Em alguns casos fica até mais fácil, né, enxergar a visualização dessa forma. Só que existem algumas situações em que, mesmo com a simulação, para vocês enxergarem algum erro, vocês vão ter que simular, né, no diagrama ladder, para você acompanhar linha por linha para saber onde está o erro, né, e fazer a correção desse erro. Mas sempre a programação é feita aqui, ó, nessa tela, entre essas duas barras aqui, né, ou linhas, que a gente está vendo aqui na vertical, onde a gente vai introduzir o nosso elemento entre essas duas linhas, né, ou essas duas barras, que retratam para a gente o nosso ponto de alimentação, a nossa extremidade de alimentação. Então, voltando lá para os nossos elementos de bobina 7 e reset. Então, agora a gente vai fazer uma simulação de como a gente utilizar e visualizar, né, os efeitos desse nosso elemento que é o 7 reset, a bobina 7 reset. Então, como dito, né, estou um pouco repetitivo agora no começo, que é justamente, né, para sanar qualquer dúvida de alguém que tenha com relação a como iniciar, né, o nosso programa ladder, né, nessa nossa tela. Então, sempre desse lado aqui à esquerda de vocês, né, inicialmente a gente tem que começar com botões, né, botões ou contato. E nessa extremidade aqui sempre vai ficar a nossa saída, nossas bobinas, que pode ser bobinas marcadoras, bobinas de saída física, que é o Q, ou então bobinas e temporizadores, que a gente vai começar a ver isso aqui hoje, ou então comparadores ou outros elementos. Então aqui a gente vai começar, né, por uma entrada física, né, só para a gente, porque eu não consigo simular internamente sem eu ter algum elemento físico. Ou eu acionar alguma coisa no mundo físico sem eu ter uma saída física.
E a nossa representação de elemento de entrada física sempre vai ser um botão, né? Um contato. Eu introduzo isso aí através da utilização dessas opções aqui, ó, no rodapé de vocês, tá? Que são os elementos, né, disponíveis para a gente colocar entre essas duas linhas. Então, começando aqui por um elemento físico, né, então a gente vai aqui no primeira opção do rodapé da barra de ferramenta, né, que é o nosso contatos. Aí vocês verificam que no cursor, na ponteira do mouse já existe um elemento ativo. Eu vou deslocar para onde está a área mais escura, o quadrado mais escuro. É onde vai ser inserido esse meu elemento. Clicando nesse quadrado escuro, vai abrir aquela nossa caixa de informação, né? Ou caixa de mensagem, ou então box. Né? Vocês podem designar a forma que vocês queiram, né? Ou caixa de informação, ou caixa de configuração, ou em alguns casos, caixa ou box de informação, de mensagem. Clicando aqui vai aparecer as opções, né? Que praticamente está aqui embaixo. Então, mesmo vocês tendo selecionado, né, o primeiro botão aqui, que seria de input, vocês podem alterar a qualquer momento. Tá? Então, pode ser um elemento físico, né, de input I, ou um elemento físico da expansão, né, de entrada, ou então do teclado, ou então um contato. Né? Quando eu seleciono aqui, né, um elemento que já é de saída, né, físico, né? Por exemplo, né, uma saída Q, Q1, Q2, Q3, ou Y1, Y2, Y3 ou 4, que são elementos físicos, vocês também podem selecionar um contato, né, de marcador. Né? O M e o N, ele representam lá um contato ou um botão virtual internamente. No nosso caso, a gente está começando sempre com o input, né, o elemento I, que é justamente para vocês fixarem, né, esse conceito. Então, nós selecionamos aqui o I, né, que é a identificação de uma entrada física, e vocês podem identificar eles com qualquer valores, né, que está representado aqui, desde o I1 até o I0C. Essa aqui é uma denominação hexadecimal, então são uma denominação hexadecimal, só que vocês vão ver isso aqui lá em eletrônica digital, mas a gente vai tentar trabalhar sempre entre I1 até I8, né? I9, que é os números decimais que nós conhecemos. A gente vai tentar trabalhar nessa faixa, pelo menos agora no começo. Então, vocês podem selecionar, vocês identificaram o elemento, né? Se ele é físico ou ele não é físico, por exemplo, virtual. E vocês têm que identificar ele com um endereço, né? Que nós chamamos de numeração do botão ou do contato. A gente vai procurar sempre começar na sequência, mas independente daí, vocês poderiam começar do I5. Né? Na nossa atividade lá, né, a limitação vai ser entre o I1 até o I4. Né? Vamos começar pela sequência, né? Sempre didática, I1. Feito isso aqui, vocês têm que determinar se ele é um botão normalmente aberto, ou um contato normalmente aberto, ou se ele é um botão normalmente fechado, ou um contato normalmente aberto. No nosso caso aqui, a gente vai classificar ele como um botão normalmente aberto. Já apareceu nosso botão selecionado. Vocês verificam que na ponteira do mouse ainda está ativo. Eu poderia colocar mais um elemento aqui, mais um elemento aqui e assim por diante. No nosso caso, né, a gente vai parar por aqui, então só dá um ESC e ele volta para a ponteira normal do nosso mouse. Na outra extremidade aqui, eu tenho que colocar o elemento de ativação, né? O elemento em que a gente vai ativar, que no nosso caso vai ser aquela bobina 7. Então, para isso, a gente pode vir para o... Eu posso colocar aqui um elemento virtual, um elemento físico. Como lá na nossa denominação está falando num elemento virtual, né,
eu vou provocar vocês para dizer que também pode um elemento físico e vou colocar aqui uma saída física, para vocês verem que também funciona. Ah, mas por que ela estava informando que é um elemento físico, né? Em programação, a gente fala em elegância de programação. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, ó, se eu utilizar um elemento virtual, um elemento que não é uma saída física, meu programa ele fica mais elegante. Então, assim, nos termos, né, no jargão que a gente fala de programação, existe essa forma, né, de falar assim, a minha programação é mais elegante se for feito dessa forma. Mas só para a gente demonstrar que pode ser com qualquer elemento, né? Aqui eu colocaria um marcador, né, um M, né? Eu vou colocar agora só como exemplo, a gente ver que também é válido para um elemento físico, né? Ou seja, o elemento Q ou o elemento Y, né? Uma bobina de saída física Q ou uma saída de física Y, né? Você pode utilizar qualquer um desses dois. A gente vai sempre para a forma didática, né? Colocar aqui um Q. Então, sempre lembrando, você clica aqui no botão que vocês querem, o elemento que vocês querem selecionar, e colocam lá no quadrado ativo mais escuro. Clicando ali vai aparecer da mesma forma que lá no botão, né, uma janela de informações, né, ou de configurações. Que também a qualquer momento vocês podem, né, modificar, né? Abriu essa janela, vocês podem modificar, ó, pode ser Y, pode ser lá o nosso marcador, né? Nossa memória, assim por diante. Só que a gente está desafiando como que uma saída física vai funcionar da mesma forma, né? Então, vamos selecionar aqui, né, uma saída física, uma bobina física, com a identificação didática Q1, né? Começando como Q1. Aí é só dar OK? Não. Se nós dermos OK aqui, o que vai acontecer? Ele vai para a nossa bobina normal, que nós já conhecemos, ó. A representação de identificação Q1. Deixa eu só apagar aqui nossa ativação, ó. Se eu só fizer, né, aqueles procedimentos que a gente já repetiu nas aulas passadas, a gente vai ver que vai aparecer aqui, ó, o nosso círculo com a indicação de uma bobina. Não tem nada no interior desse círculo, né? A identificação, que é uma saída física, nosso Q, né? E que o elemento é o elemento número 1, então, ou seja, saída Q1. Tá? Se a gente fizer só esse procedimento, vai aparecer isso aqui, não, mas não é isso que nós queremos o quê? Uma bobina 7. Então, vamos voltar para lá, é só dar um duplo clique, eu dou um duplo clique, né? Voltou lá para aquela nossa condição anterior. Então, a qualquer momento, vocês podem modificar clicando em cima do elemento. E eu tenho que colocar aqui, ó, tem algumas opções aqui do lado direito, né? Tipo de saída, né? Se vai ser a normal, né? Que está ticado aqui é a normal. E o que nós queremos vai ser o quê? O elemento, a nossa bobina 7. Então, tem que selecionar aqui o 7. Feito isso daqui, né? Eu dou um OK, olha lá. Apareceu algo parecido com o anterior, só que uma setinha para cima, no interior do círculo da minha bobina, indicando que agora essa minha bobina é a bobina 7. Vou completar, né? Vamos completar a interligação entre esses dois elementos, ou seja, um elemento de acionamento e um elemento acionável. Então, agora eu tenho um botão ou um contato, e na outra extremidade eu tenho a minha bobina. Então, vou conectar esses dois e eu utilizo dessa forma, né? Eu posso ativar aqui o quadrado mais escuro e lá no botão, no rodapé, no botão lá onde está o azinho indicando uma identificação de uma linha, aí clicar nele e em cima desse elemento aqui, completando para conectar o elemento de controle, né, com o elemento acionável, ou elemento de acionamento, né, que no nosso caso é um botão, ou um elemento acionável, que no nosso caso é a bobina. E o que nós falamos lá naquele trecho teórico, né, do que é o elemento, a bobina 7? Que toda vez que
basta dar um pulso nesse elemento, não precisa ser pressionar ele, né, ou então ligar ele, né, que vai acionar esse meu elemento a partir da minha bobina. A partir do momento em que a bobina esteja alimentada, acionada ou setada, esse elemento aqui já não faz mais sentido, né? Então eu posso desligar esse elemento, que a minha bobina vai continuar acionada. Então vamos ver se realmente isso aí ocorre. Vamos ligar o circuito ou dar um start, né, no simulador, simulando as nossas entradas, né? Então, o que ocorre aqui, pessoal? Se eu tivesse colocado aqui, né, só como um exemplo, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um M01, um contato, né, da bobina M01, eu não conseguiria acionar aqui através dos meus botões, porque essa representação aqui de botão é só para os elementos físicos. Então, se aqui fosse um M01, por exemplo, ou um N01, eu não conseguiria simular esse meu circuito, né, com esses meus botões, né, que são os elementos físicos, né? Então, por isso que a gente tem que sempre, quando a gente for acionar qualquer elemento virtual, tem que ser de uma forma indireta através de um elemento físico, né? Então, aqui é a representação dos nossos botões, né, ou chaves. E o único elemento que nós colocamos aqui de controle é o I01, então é relacionado a essa primeira chave. Então, se eu acionar essa minha chave aqui, ele vai ligar a minha bobina, ele vai setar a minha bobina. É isso que nós vamos fazer agora. Eu vou dar um clique aqui, dei um clique aqui, e nós percebemos aqui, ó, que ele setou, ficou tudo verde. Então, significa o quê? Que ativou a minha bobina Q1. Se eu desacionar esse meu botão aqui físico, né, essa minha bobina aqui, ela deverá permanecer ligada. Por quê? Porque é uma bobina 7. Eu já setei ela e esse meu elemento aqui, ele passa a ter mais nenhuma função. Então, se eu desligar ela, então a gente percebe aqui que eu desativei o meu botão, ele está em azul, ou seja, teoricamente, não teria alimentação entre esses dois pontos, mas significa, a gente percebe que a bobina aqui, ela continua ligada. Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Só colocar no chat aí. E alguém que tiver o microfone pode me interromper a qualquer momento. Tranquilo? Então, aqui nós já vimos que, independente agora no meu circuito aqui, ó, acionando ou não acionando, ele sempre vai estar ligado. Aparentemente não fica muito visível para isso daqui, né, pessoal? Vamos ver aqui como se comporta aqui naquele nossa simulação em formato de CLP. Ó. Se a gente perceber aqui, ó, o Q1, a lâmpada, ela está ligada, independente do meu botão, ó. Porque uma vez eu acionado o meu botão, né, num elemento 7, enquanto eu não resetar, né, esse meu botão aqui ele não tem mais nenhuma função. Tá? Então foi o que nós vimos. Independente de estar acionado ou não o primeiro botão, está sempre ligado, ativado a minha saída. Né? A lâmpada está sempre ligada. E como que eu faço para desativar, para apagar essa minha lâmpada? Eu tenho que utilizar o recurso do reset para a mesma bobina. Então vamos voltar lá para o diagrama ladder. Vou dar um stop, porque eu não consigo editar se ele estiver rodando, startado, né? Então eu tenho que dar um stop. Como eu sei que o circuito está parado, né? Vocês percebem que está tudo em azul, não tem nada em verde, então significa que para esse meu programa, para essa minha programação, fica tudo em azul. Então, o que na nossa teoria, né, foi dito com relação ao set reset, né? Uma vez setado o meu elemento,
eu preciso, para esse mesmo elemento, né, ter o recurso do reset. E como que é feito esse recurso do reset? Para esse mesmo elemento aqui, para essa mesma identificação de saída de bobina, eu tenho que ter uma outra linha para essa minha bobina com a mesma identificação, mas no formato reset. Então eu preciso, né, nesse meu ponto aqui, eu tenho uma outra bobina, né, com essa mesma identificação Q1, só que agora para a setinha para baixo, representando o quê? Reset. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá para a representação, para o nosso botão de bobina, clicar nela e trazer esse elemento, né, clicar no meu lado direito, né, relacionado às saídas, e para aquela minha identificação, que é uma saída física, relacionado à saída 1, que eu não vou mudar nada, só que em vez de eu colocar um set, né, que nós colocamos anteriormente, agora eu vou colocar o reset para o mesmo endereço, para a mesma identificação e para o mesmo elemento, né, de saída física, que no nosso caso é a bobina, né, e clicar aqui para o meu Q. Então, se vocês perceberem agora, eu tenho aqui, ó, uma saída física, uma bobina Q1 com a identificação de 7 e tem uma outra bobina aqui com a identificação de reset. E para me acionar agora essa minha bobina com a identificação de reset, eu preciso colocar um outro elemento, né, de acionamento ou de controle aqui, diferente do que já foi colocado na primeira linha. Então pode ser o quê? Pode ser um botão, um contato físico, botão, um contato físico, ó, um input. E esse meu input, ele tem que ser diferente da primeira linha para o mesmo elemento. Então, tem que ser qualquer elemento para o reset, né? Para resetar essa bobina, né, física Q1, qualquer um elemento diferente de Q1. Então, poderia ser Q2, Q3, Q4, Q5 e assim por diante. A gente vai escolher o... Para quebrar um pouco a sequência, pessoal, eu vou colocar Q3, só para você falar assim, se eu colocar Q3 ou Q4, Q5, então não vai funcionar. Funciona, né? E classificar, né, o que eu quero desse meu elemento, se é um elemento normalmente aberto ou normalmente fechado. Lá na apresentação, né, no PDF que eu mostrei para vocês, ele estava fechado. E eu falei assim, não pode ser fechado, tem que ser um elemento aberto. E a gente vai entender, a partir de agora, por que tem que ser aberto. Então, eu coloquei para resetar, né, essa minha condição da saída 1, né, para mim resetar essa saída lá no nosso circuito que estava acionado, né, eu preciso colocar para essa mesma bobina aqui uma condição de reset, que nós estamos colocando agora. E interligar esses dois elementos. Como que eu vou interligar esses dois elementos? A gente vai lá no rodapé, né, na barra de ferramenta do rodapé, a gente vai acionar aqui o nosso botão, a nossa opção, né, do botão de seleção da linha representada aqui pelo A, linha horizontal, e interligar esses dois elementos. Então agora eu tenho uma condição aqui que para a mesma bobina ou para a mesma saída física, eu tenho uma condição aqui que eu posso setar e uma condição que eu posso resetar. Mas quem faz esse set e reset são dois elementos de controle, né, um diferente do outro. Aí depois eu vou explicar por que tem que ser, né, diferente, né, esses dois elementos. Vamos colocar para rodar. E agora eu tenho aqui uma mesma bobina com a condição de set e uma condição de reset, sendo acionado por elementos de controles diferentes. Então, se eu quiser ativar a minha bobina, eu utilizo um botão que eu vou chamar um botão de liga ou um botão de set.
E se eu quero desligar essa minha saída física, tá? Eu utilizo um botão que eu vou chamar um botão de desliga ou um botão de reset. Então, toda vez que eu pressionar o botão de set, a minha bobina vai ligar. E toda vez que eu pressionar o botão de reset, a bobina vai desligar. Vamos ver se isso ocorre. Ó, pressionei, vou dar um pulso, vou ligar e desligar o botão número 1. Ó, liguei e desliguei. A gente está vendo aqui que a nossa identificação Q1 está ligada. E para mim voltar à condição normal, ou seja, desligado da saída física Q1, o que eu preciso? Eu preciso resetar. E meu reset é o quê? O terceiro botão. Então eu dou um pulso, tá? Então significa o quê? Que eu vou ligar e desligar o botão e a minha saída vai desligar. Justamente isso que aconteceu. Vamos ver lá na nossa simulação do CLP. Agora tem a condição que, para mim ligar essa minha saída física, eu tenho que dar um set, tem um set, ativado a minha saída, eu posso desligar meu botão. Tá? Então, vocês percebem aqui que a minha saída Q1 está ativada. Para desligar essa minha saída, o que eu preciso? Dar um reset, né? Que é a nosso terceiro entrada aqui, o terceiro botão. Então, basta dar um pulso, né? Desse meu botão de desliga, que a saída desligou. Então, aqui eu tenho o set e aqui eu tenho reset. O que nas aulas anteriores nós fizemos um circuito parecido com isso, né, pessoal? O que é esse nosso circuitinho que nós acabamos de fazer agora? Liga, desliga. O que seria esse nosso circuitinho aqui? Quem pode dizer, pessoal? Vou voltar lá para a nossa apresentação, só para ver. Hein, pessoal, pode colocar no chat aí que agora eu estou enxergando o chat. O que seria esse nosso circuitinho que nós acabamos de fazer com relação às aulas passadas? Lembra daquela nossa função selo? Nós colocamos uma função selo e que nós colocamos uma sequência de botões sequenciais, né? Por exemplo, o primeiro botão é o de liga, o segundo botão é de desliga, e em paralelo com o botão de liga, de acionamento ou de liga, nós colocamos o contato da bobina. Vou mostrar ali para vocês, depois a gente retoma aqui só para a gente ver como exemplo. Então, o circuitinho que nós fizemos na aula passada, que representa, né, essa mesma condição, essa mesma simulação que nós colocamos aí, é o nosso, só voltando aqui, aquele nosso circuitinho lá de selo. Né? Então, o que nós fizemos aqui, né, pressionando o botão da entrada I1, como liga, né? Então pressionando ele, eu ligaria, né, a minha bobina, e para mim desligar essa minha bobina, eu tinha que pressionar o botão I2, que seria o nosso desliga. E quem faz essa minha função de ligar e desligar e manter, né, quando eu pressiono o botão de desliga, é justamente esse contato que tem em paralelo com o nosso botão de acionamento, que é o nosso contato da bobina, né, que está sendo acionada, que nós chamamos de selo. Então, pessoal, dá uma revisada, volta, não agora, né? Mas para entender esse nosso circuitinho de set e reset, né? Volta algumas aulas, vocês vão ver que o set e reset é justamente esse nosso circuitinho aqui que nós utilizamos com 3 elementos. Né? É o mesmo funcionamento.
Aí vem a pergunta para vocês, né? Se funciona da mesma forma um circuito 7 reset e um circuito com selo, então vou passar a utilizar sempre um circuito com 7 reset, porque eu tenho o quê? Um elemento a menos. Nós usamos o quê? Só 2 botões, né? E uma única bobina, que no caso seria a Q1. Tá? Então, quando vocês querem acionar um elemento e que vocês tenham 2 botões, um botão de liga e desliga, vocês podem utilizar ou um selo, ou então esse nosso circuitinho de 7 reset, em que o 7 vai ser o botão de liga e o reset vai ser o botão de desliga. Então, pode ser utilizado um ou outro? Pode, né? Aí vem algumas restrições, né, de como utilizar um. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Que eu posso utilizar para esse meu circuito, para ligar uma saída com botão de liga e um botão de desliga, que tem que ser pulsante. Eu posso utilizar ou um circuito selo ou um circuito 7 reset, né? O efeito que a gente coloca lá no... Voltar lá para o nosso circuitinho, nossa simulação, que a gente vai fazer essas duas simulações, né? Da mesma forma, só que em vez de usar Q1, né, eu vou usar Q1 e Q2. Então aqui nós temos um botão de liga, um botão de desliga, né, em que eu vou fazer duas coisas para ficar melhor, tá, pessoal? Só por questão de sequência. Eu vou trocar esse 3 aqui por I2, né? Porque eu só coloquei 3 aqui para mostrar para vocês que não precisa ser na mesma sequência. Mas fica mais fácil, em termos de programação, você colocar na sequência para identificar, para na hora da simulação, você saber que o primeiro botão é liga, o segundo botão é de desliga, né? Então, só vou fazer essa modificação rapidinho, a gente retoma. Vocês viram que eu só cliquei, né, pessoal? Deu um duplo clique aqui no I3 e já apareceu a caixa. E eu venho aqui e mudo para I2. I2, ok. Tá? Voltando para a simulação. Essa prática vocês vão ter, tá, pessoal? No decorrer das aulas, vocês vão pegar essa prática. Aí vocês já simulam, vocês vão lá no simulador e agora vocês têm aqui um botão de liga, um botão de desliga. Então, eu venho aqui, dou um pulso. O que é dar um pulso? Eu dou um clique e já desligo o meu botão, deixo tudo desligado, acendeu a minha lâmpada. Quero desligar essa minha lâmpada, né? Vou para o botão desliga, que é o segundo. Dou um clique e desligou. Então, aqui, ó, o primeiro botão eu ligo, segundo botão eu desligo. Então, liguei com 7, né? Vou desligar com reset. Para a gente demonstrar a gente fazer essa demonstração aí com aquele nosso circuitinho lá de selo, eu vou colocar aqui, então, o nosso Q1, ele está com um botão 7 reset, vou colocar um Q2 aqui, na saída, segunda saída aqui, colocando com o nosso selo, só para a gente ver a semelhança entre os dois. Então, vou fazer isso aqui um pouquinho acelerado, tá, pessoal? Porque o nosso intuito, né, é dizer que o 7 reset é a mesma coisa que um acionamento com selo. Então, para a gente montar esse nosso circuitinho aqui rapidinho, comparar os dois para mostrar que é igual, né, vou fazer aqui o nosso circuitinho com selo, só que tem que ser com os elementos diferentes que eu já utilizei. Então, a sequência é o 3, vai ser o nosso botão de liga. Na sequência, né, vou colocar o botão 4, que vai ser desliga, só que ele tem que ser normalmente fechado. E lá no nosso finalzinho, eu vou colocar uma bobina,
que vai ser a nossa saída Q2. A Q1 já está sendo utilizada, a gente colocar Q2 e ela vai ser normal, ela não vai ser com 7 e reset, tá? Ela vai ser normal. Então já vimos, tá, que, ó, diferentemente, né, sempre o 7 reset, tá, que é a mesma bobina, vai ter uma setinha para cima representando o 7, setinha para baixo representando o reset. E para a bobina normal, que não é com 7 e reset, não tem nada no seu interior. Vou interligar os dois circuitos, que o que está interessante é a gente só comparar os dois, e a gente vai ver os prós e os contras de utilizar um ou outro. O que está faltando para ser o selo aqui é um contato aberto, diz aqui, em paralelo com o circuito que vai ligar essa minha bobina. Então, eu vou lá no contato. Esse nosso contato aqui, ó, percebeu que eu já cliquei, apareceu o I, mas o nosso contato tem que ser do Q2. E o contato tem que ser aberto. Só falta interligar esse meu contato, ligar em paralelo com esses dois. Então, para isso, eu preciso pegar uma linha e essa linha interligar com esses dois. Só que não é uma linha horizontal, tem que ser uma linha vertical. Então, na barra de ferramenta, eu venho lá, ó, eu venho na representação aqui do L, que é uma linha vertical, e conecto os dois. Então, isso aqui é só para a gente entender os prós e os contras. Então, nós vimos que esses dois elementos aqui, eles fazem a mesma coisa, né? Então, esse meu circuito que eu chamei aqui de 7 reset, que aciona a saída Q1, ela faz a mesma função da saída Q2. Então, os dois têm um botão de liga e um botão de desliga. Nesse nosso primeiro caso aqui, é um set e um reset. E nessa saída, nesse circuitinho que está saindo a saída Q2, que é o nosso selo, eu tenho o botão de liga e o botão de desliga, na mesma sequência, I3 e I4. Vamos lá para nossa simulação, e nessa simulação vamos utilizar aqui o nosso CLP. Pessoal, está muito rápido? Tranquilo, pessoal? Está muito rápido? Essa aula está gravada, tá? Tudo isso que eu estou explicando, acelerado um pouquinho agora, vocês podem assistir, tá? E voltar ou então desacelerar para entender um pouco melhor, tá? O que nós vamos fazer agora, nós já entendemos o que é um set e o que é um reset. Nós falamos que o circuitinho do set e reset é o mesmo circuitinho do selo, que nós já fizemos algumas aulas atrás. E o que nós estamos tentando entender agora mostrar que os dois circuitos fazem a mesma coisa e qual seria a vantagem de utilizar um e utilizar o outro. Tranquilo? É isso que a gente está tentando explicar nessa parte. Então, nós fizemos dois circuitinhos. Então, os dois primeiros botões aqui, né, as duas primeiras chaves, a primeira significa liga, a segunda desliga, ou seja, a primeira é o set, a segunda é o reset. Na mesma sequência, a gente tem a chave I3 e I4, que é do selo, que vai ser para ativar a segunda saída, que o primeiro botão é liga, o segundo botão é desliga. Então, o que nós dizemos que é, primeira saída, se eu apertar aqui o primeiro botão, vai ligar a saída. Ligou a saída. E o segundo botão, também referente à primeira saída, se eu der um pulso nele, ele vai desligar a saída 1. Dei um pulso, desligou a saída 1. Os dois últimos botões aqui, né, que é o I3 e I4, nós falamos que o primeiro eu ligo, então dou um pulso, ligou a saída, a segunda saída, e o quarto botão aqui é o botão de desliga a saída 2, né? Ou a lâmpada 2. Então, você der um pulso aqui, vai desligar. Desligou. Fez a mesma coisa, né, pessoal? Foram circuitinhos diferentes, elementos diferentes e que fizeram a mesma função. Então, uma sequência um pouco mais rápida para vocês enxergarem.
Ligou. Desligou. Ligou a saída 2. Desligou a saída 2. Liguei a saída 1. Liguei a saída 2. As duas lâmpadas estão ligadas. Vou desligar as duas. Tá? Sempre saídas. Entenderam, pessoal, que a função é a mesma? Tá? Então, aqui já dá para a gente fazer um panorama, né, de como a gente faz uma simulação rápida, por que a gente utiliza esse simulador, né, nessa condição aqui, né, de lúdico, e por que nós utilizamos o diagrama ladder também para fazer simulação, para fazer a manutenção, o conserto de alguma coisa. Então, saída 1, ligada. Saída 2, botão 4. Para nossa simulação, o que foi ímpar, tá? E 1 e 3 é para ligar. Saídas pares, e 2 e 4 para desligar. Ímpar desliga. Desculpa, par desliga. Ímpar liga. Então, aqui nós temos dois circuitinhos, um para acionar a saída 1, outro para acionar a saída 2. As entradas ímpar liga, saídas pares desliga. Desligou e desligou. Então, nós vimos que é a mesma sequência, vimos por que nós utilizamos, né, esse formato aqui para simular, né, que fica mais fácil. Por que nós utilizamos a sequência para cada circuito? Porque a gente classifica ímpar para ligar, par para desligar. Por que eu estou falando isso, tá, pessoal? Porque provavelmente quando vocês forem lá em PHI e fazer simulação lá no próprio CLP, a gente acaba utilizando essa sequência. Porque a gente vai utilizar 4 cilindros, por exemplo, de uma vez, com 4 sensores, com 2 sensores em cada cilindro. A gente acaba utilizando par e ímpar para avançar, par para recuar, né? Então, eu já estou dando uma sequência que eu não tinha utilizado, voltei e acabei utilizando, que é justamente para vocês acostumarem com essa sequência. E a gente utiliza essa forma de simulação para a gente enxergar melhor os acionamentos. Vou acionar lâmpada 1 e lâmpada 2. Então, o que eu vou utilizar? Os ímpares, tá? Sequência ímpar. E sempre tem que deixar desligado. Acionei lâmpada 1, lâmpada 2. Agora eu quero desligar. Eu vou nos pares. Quem são os pares? Saída 1, saída 2. Acionar, né? A saída 1, a saída 2. Eu vou nos ímpar. E 1 e 3. Quero desligar, vou nos pares. E 2 e 4. Né? Assim que acontece, vocês conseguem simular qualquer circuito simples de circuito completo através de uma sequência, né? Que nós já falamos que a sequência vai ser parecida com aquela nossa máquina de estado. Tá um pouquinho rápido, tá, pessoal? Mas vocês estão vendo que tudo que nós fizemos lá atrás está vindo em sequência. E se juntou agora. Nós falamos do selo para ligar e desligar. Falamos do set reset, ligar e desligar. Falamos por que utilizar esse nosso circuitinho aqui para simular, né? Sendo que pode ser simulado também pelo diagrama ladder. A sequência, né? Sempre utilizar uma sequência agora para a gente verificar aquela nossa atividade, que é como se fosse uma máquina de estado, né? E que sempre vai estar numa sequência parecida com isso. Tranquilo? Vamos voltar lá na simulação e ver qual a diferença entre os dois circuitos. Para a gente ver a diferença entre os dois circuitos, né, que agora a gente já está na parte de
manutenção de reparo do nosso circuito, a gente vai simular algumas falhas aqui. E para a gente enxergar essas falhas, né, a gente tem que simular no diagrama ladder, tá, para a gente conseguir pegar a falha. Por que é vantagem utilizar as vantagens de utilizar um circuito com relação ao outro? Então, primeiro, para as vantagens. Aqui eu tenho 3 contatos. Todo mundo está enxergando aqui, eu tenho 3 contatos. E aqui eu só tenho 2. Então, em termos de vantagem para contatos, aqui eu utilizo menos contatos. Ah, mas isso aqui, né, eu tenho 2 bobinas? Não, é a mesma bobina. E para mim trabalhar com 7 e reset, tem que ser sempre em cima da mesma bobina, do mesmo elemento. Só que, por outro lado, né, eu poderia até dizer que aqui eu tenho menos linhas, mas na verdade não. O que interessa para a gente, né, é que existe 2 linhas aqui, como aqui também existe 2 linhas. Então, a vantagem que existe entre o reset, o set e reset com relação ao selo, é que no set e reset eu tenho menos contato. Por outro lado, dependendo da aplicação que for feita, tá, eu só posso utilizar o selo, e se eu acabar utilizando, que também pode, o set e reset, tem que ter alguns cuidados. Como, por exemplo, se eu esquecer de desligar o botão I1, então, o botão I1 e o I2, né, tanto como no nosso caso aqui do selo, ele só pode ser utilizado com botões de pulso, aquele botão que você pressiona e solta. Porque se for com um botão de trava, né, ou um contato que eu não observo ele ligar e desligar, eu posso ocorrer alguns problemas com relação a isso. Então, por exemplo, se eu deixar o nosso botão, se o nosso botão aqui for com trava, e eu deixar ele ligado o tempo todo, se eu for tentar resetar, ele já não vai resetar. Desculpa, pessoal, ele vai resetar, porque a prioridade é para o reset, né? Mas se a gente fosse, depois eu vou simular o contrário, se eu fosse tentar fazer o contrário, ele já não ocorreria, né? Ele não conseguiria. Eu vou dar um set, ele resetou, tranquilo. Porque a prioridade é sempre para o reset. Mas se eu for fazer ao contrário, né? Agora, meu reset ele está acionado o tempo todo. Se eu for tentar setar ele, olha o que acontece, ele não seta. Por quê? A prioridade é sempre para o reset. Uma vez eu resetado ele sempre vai ficar desligado. Então, se eu estiver fazendo um circuito em que é um circuito de segurança, e quando eu precisar, né, acionar, né, por exemplo, uma emergência, se o meu reset estiver ligado, eu nunca vou conseguir dar informação que existe uma emergência. O Q1, que seria em CLP, tá, pessoal? A gente coloca, por exemplo, um contato para ativar uma mensagem, indicando... aqui a gente também consegue, tá? Nesse CLP, eu consigo mandar alguma mensagem, mas não para o ladder e nem para a nossa simulação, mas é para o LCD lá do nosso circuitinho. Então, se isso daqui for uma linha de mensagem de emergência, né? Então, se eu acionar essa minha linha aqui, ó, para indicar, ó, avisa que está acontecendo alguma coisa lá, mas o meu contato aqui travou, aconteceu uma emergência, ó, o que, que acontece? A minha saída não vai informar nada. A lâmpada lá de emergência que fica piscando, né, vermelha, ou indicando que existe uma emergência na linha, não vai ser ativado. Por quê? Porque o nosso circuitinho aqui, ó, nossa prioridade, que é o reset, vai impedir de que a minha saída seja ativada. Então, essa é uma das desvantagens com relação ao nosso set e reset. Se acontecer alguma falha aqui na nossa linha de reset,
Quando eu for solicitar para setar, eu não vou conseguir. Né? Então, vocês perceberam que eu estou solicitando um setamento aqui, uma ativação da minha saída indicando que é emergência, e isso não foi possível. Por quê? O meu reset ele está ativado o tempo todo e a prioridade é do reset. Né? Agora sim, eu consigo ativar e consigo resetar. Isso aqui é uma falha que ocorre em um dos blocos. Né? Por isso a gente fala que existe uma relação direta com relação eletrônica digital, em que ocorre nos blocos de eletrônica digital, que nós chamamos de circuito flip-flop tipo RS, em que essa condição aqui não é permitida. Né? Então, isso aí vocês vão ver mais para frente, quando vocês conseguirem, né, chegar nisso aí, lembrar e falar assim, pô, em CLP, ou pelo menos nesse CLP, ocorre esse tipo de problema. Tá, pessoal, já está um pouquinho extenso, tá? Então, então, vou falar assim, vamos dizer o seguinte, né? Nossa aula de hoje acaba aqui. Fica faltando o temporizador. Então, na próxima aula, a gente vai já comentar a respeito só de temporizadores. Tá? Então, para não ficar uma aula muito extensa, a gente vai parar por aqui. Deixa eu voltar lá para o... A gente vai voltar por aqui, parar por aqui. Deixa eu ver os recados que tem aqui, né? Antes da gente falar qualquer coisa, 10 pessoas, né? Na verdade, são 9, né, pessoal? Tem que falar para o pessoal. Tem que comentar com o pessoal. Só vou tirar uma lista, que pode ser que entrou uma pessoa e saiu outra. Então, eu faço uma lista de chamada na entrada ou na saída para confrontar, para não prejudicar ninguém. Só um minutinho, pessoal, a gente já continua aí. Bom, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver agora os chats, né? Quais são... Opa, o Ageu tá rápido, hein? Já até deu boa noite, já saiu? Beleza, professor, tranquilo. Eu tinha visto uma mensagem que tinham colocado, quando vou usar o 7R7, tem um lugar específico, né? O César Lima respondeu isso aí, né? Nós acabamos respondendo, né, ao longo daquela, sim. Ah, então, existem situações que o 7R7 ele não é permitido. O selo ele é permitido em quase todas as situações, né? Mas porque às vezes o pessoal acaba preferindo o 7R7 porque ele é mais simples. Só que existem algumas situações em que, por exemplo, em programas muito extensos, quando a gente coloca o 7R7, pode ser que, é o que a gente fala em programação, né? Acontece um bug. Pode ocorrer alguma situação de travar ou então aquele contato lá de reset, né? Fica o tempo todo ligado, você não previu alguma situação em que não desligar aquele contato, então pode ser que em alguma parte do circuito tenha algum bug, né? Ou seja, quando você precisar, em uma situação, ativar, por exemplo, uma mensagem ou a emergência, né? Pode não acontecer, mas mesmo assim o circuito falhou. Então existem condições específicas, né, em que você não pode utilizar o 7 reset, mas você pode utilizar ele em todas as situações. Só tem que prever algumas situações de aquele contato lá do reset, ele não travar em nenhuma situação.
Caso ele trave, tá? Pode acontecer, tá, pessoal? Já aconteceu comigo dentro da indústria, em que um contato, acontece muito isso aí com Altos. O Altos é antigo, em que você aciona o contato para desligar e ele não desliga. Tá? E você, como ele é virtual, interno, então você não consegue enxergar que esse contato não abriu externamente. Então, é dar um pau. A gente está falando em programas que tem 500 linhas, 600 linhas, 1000 linhas, né? Até você achar que é esse contato, esse elemento que não está funcionando, passa a ser muito tempo. E às vezes o que acontece? É uma falha intermitente. Esse contato é uma falha interna, né? Em que você dá um reset, você desliga o PLC, liga ele de novo e vai embora. Roda o programa normal. Aí chega uma hora que ocorre novamente. Aí você tem que procurar esse defeito. E muitas vezes você... É uma falha muito difícil, porque o que acontece? Quando você está simulando o circuito, você não consegue enxergar o contato abrindo e fechando, por causa da velocidade. Mas por dedução, depois de muito tempo, deu muitas tentativas, por tentativa você fala assim, não, é aquele elemento, né, aquele contato, que ele está com a falha, que na verdade não é um contato, é um bit. Né? É um pouquinho difícil de vocês entenderem isso aí agora, né? Porque tudo que a gente faz em termos de PLC, com relação ao contato aberto, contato fechado, bobina ativada e desativada, é tudo bit. Tá? Então é zeros ou um. Mas é que, como a gente está tratando com o programa ladder, o que ele traduz para a gente é contato aberto, contato fechado. Né? E na verdade você tem que procurar lá internamente dentro do PLC, são bits, né? Zeros e uns estão sendo ativados. Então fica uma situação muito difícil. Então existem algumas condições, né, dentro do programa em que realmente, né, não é indicado você utilizar o set e reset. Como também existem algumas situações em que não é recomendado, não é que não pode, não é recomendado você utilizar o selo. Tá? Então, isso aí só para explicar, né, essa pergunta do César. Mais alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que só foi isso que foi levantado, foi o César. Tranquilo, César? Isso daí não vai ter como eu dizer para você quando utilizar e quando não utilizar, né? Você pode, à vontade, aquilo que nós falamos em PLC, você pode utilizar o arranjo do programa que você quiser, né? Mas existem algumas situações em que é você que tem que perceber se pode ser usado ou não. Tranquilo? Pessoal, foi um pouquinho meio acelerado isso aqui, mas a gravação vai estar disponível para vocês. Não vai ter atividade, né, dessa parte, mas na próxima aula a gente já vai ter uma atividade relacionada aos elementos convencionais que nós já vimos, set e reset, que vai estar uma preferência de vocês, e temporizadores. Tá? Então, semana que vem não percam, que vocês vão ter o início de temporizadores, que é um dos elementos mais importantes para vocês conseguirem fazer a automação. Né? Temporizadores e contadores e comparadores. Né? Então, é o básico que a gente vai ver. Né? Sem esses elementos, praticamente vocês fazem automação, mas são automações limitadas. Né? Com temporizadores, contadores e comparadores, as suas chances, né, de fazer uma boa automação é bem melhor. Tá, pessoal? Então, boa noite. Façam as atividades. Se tiverem alguma dúvida, me contactem, tá? Com relação às atividades. E se também tiver alguma dúvida, algum questionamento com relação à aula de hoje, é a mesma coisa. Manda mensagem para mim, tá? E conforme houver necessidade, tiver muitas dúvidas, a gente acaba fazendo um vídeo tutorial ou então um vídeo explicativo para tentar sanar a dúvida de vocês, né, ao longo da semana. Boa noite e até a próxima aula.